Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo a mansuetude, a calma, acima de tudo, a esperança, para que todos nós estejamos convictos do amor de Jesus, nesses momentos sublimes do Evangelho, em que rogamos em favor de toda a nossa família. Se conosco, Jesus. Vamos dar continuidade, lendo hoje Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança, e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um douto, porquanto ninguém poderia fazer o milagre que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu tenha dito, se é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: Pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos, senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, esse divino mestre que ilumina os nossos pensamentos, convidando-nos a percorrer o caminho que ele veio nos ensinar,
mostrando o valor da vida, para que cada um crie o seu movimento interno. Jesus, compadeça de todos nós, Mestre. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos viver a verdade, sentindo a grandeza do seu amor em nosso coração. E que a paz augusta deste momento sublime do Evangelho nos sustente, nos fortaleça, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, é interessante que a gente possa analisar a época, né, o tempo, porque nós hoje, com a doutrina espírita, ficou tão claro para nós a reencarnação, mas ela fazia parte dos judeus, naquela época, com o nome de ressurreição. E só os saduceus, que eles eram diferentes, cuja crença tudo acabava com a morte. Ele não acreditava na ressurreição, nem na reencarnação, e nem em Deus. Eles eram ateus. E com Jesus, tudo isso foi modificando. Já a ideia dos judeus, eles tinham outro olhar. Não era claramente definido como nós temos hoje, mas eles já sabiam da imortalidade e já sabia também da unicidade divina. Então, nós vamos ver que a ressurreição, ela dá a ideia de voltar à vida, e de uma forma em que eles ficavam sem saber como. O corpo já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. E a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à volta à vida corporal. Mas aqui nós temos que entender que a reencarnação, o espírito escolhe outro corpo, porque aquele corpo ele já desintegrou. Então nós temos que entender que se a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, a ressurreição nós só podemos aplicar a Lázaro e não a Elias, porque Elias reencarnou como João Batista. E a reencarnação de Elias como João Batista, eles também não identificaram, porque não compreendiam o valor da reencarnação. Já Lázaro, ele foi ressuscitado, porque ele não tinha morrido. Ele entrou num processo de catalepsia. E muitos ainda estavam ali chorando, porque eles já diziam que ele estava até com cheiro, com o lugar que ele estava, a gruta já estava com cheiro forte. Mas Jesus explica que Lázaro tinha algumas feridas no corpo. E quando você passa pelas faixas, lá não tinha caixão, então aquilo e começava a exalar um cheiro ruim. Então, o Cristo mostra para todos nós a maneira como ele ressuscitou Lázaro, porque ele reintegra o seu perispírito ao corpo físico, porque os liames, os laços fluídicos não tinham rompido. Então, voltar o corpo ao espírito uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompeu, definitivamente, porque se tivesse rompido, ele não poderia, então, estar ali naquela condição de voltar, porque ele já tinha terminado, já tinha tido o óbito, talvez estivesse já no processo de desencarnação. Então, para o homem daquela época, que considerava morto o indivíduo desde que deixava de respirar, havia ressurreição, então, em casos que eram casos mais complexos. E eles não entenderam que Lázaro estava no processo de catalepsia. E se nós sabemos que ele estava ali 4 dias no sepulcro, sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Não tinha o desenvolvimento da ciência como nós temos hoje, amigos. E por isso que cheirava mal, que era um sinal de decomposição. Mas nós temos a alegação que Kardec faz até na Gênese, que também nada prova
dado que certos indivíduos há decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte. Quando as pessoas estão vivas em estado de grandes dificuldades, vai dissorando e vai entrando até num processo cianótico, e nós, às vezes, percebemos que quantas pessoas sentem um mau cheiro vivo, é um cheiro de podridão, mas a morte ela só se verifica quando, na verdade, ataca os órgãos essenciais da vida. Então, ali nós não sabemos que não podia estar nenhum requisitos de vida, né? Porque ou de morte, porque a vida ela é enquanto está o espírito presente ligado ao corpo. Então nós vamos ver que o texto é bem do Evangelho, ele nos diz que Lázaro, que morava em Betânia, que era irmão de Maria e de Marta, ele tinha sofrido, né, aquela questão e que ele estava totalmente no estado deplorável e estava enfermo, enfim. E mandaram, então, que suas irmãs pudessem avisar para o Senhor que ele estava enfermo, aquele que ele tanto amava. Jesus ouve esse fato, o que Jesus fala? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o título ou para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por que ele falou isso? Porque Jesus ia testemunhar a força do amor e a imortalidade que a ressurreição nos propicia. E assim, então, Lázaro, que era amigo dele, ele diz: Lázaro dorme. Ele não fala que Lázaro tinha morrido. E ele então diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele disse isso para Marta, e então todos ficaram assustados. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Isso é um estado de fé que ela tinha. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E aí foi que Jesus foi movendo mais uma vez junto ao sepulcro e chamando ele de volta. O que quer dizer? Tira a pedra e Marta vai vendo ali o seu irmão dela fosse um defunto. E ela então fala para Jesus, na passagem do Evangelho: Senhor, ele cheira mal. E Jesus, então, olha que olhando para ela, né? Ele mostra para ela que aquela situação não era a que ela pensava. E ele, então, dá graças a Deus e agradece a Deus porque ele ouviu o pedido. Ele, então, chama Lázaro, e Lázaro, quando vai tirando aquelas faixas, não é só da faixa física, mas Jesus também desenfaixa o processo consciencial do adormecimento que a letargia lhe provocava. Então, ele diz assim para Lázaro: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Jesus reconhece que aquele momento era um momento sublime que Deus lhe permitiu para testemunhar a imortalidade. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Olha que maravilha. E outra coisa, né? Numa época em que ninguém sabia da reencarnação. Então, a ressurreição de Lázaro não tem nada de milagre. É uma questão que foi um acontecimento extraordinário naquela época e que nos convida a fazer grandes reflexões, porque hoje tem muita gente que tem medo de ser enterrado vivo. Por quê?
porque já aconteceu dessa situação, até que a ciência hoje comprova, por outros motivos, a situação veemente da morte. Então, a morte de Lázaro era muito mais aparente do que real, porque ele estava ali em razão de uma enfermidade que o atingiu. Então, em certos casos, e até patológicos, quando o espírito é deixado o corpo e o perispírito só para alguns pontos se acha ali aderido, ele pode ter uma aparência de morte, uma aparência de que ele tenha morrido. Mas ainda enquanto tiver um fio ligado, um fio energético, esse espírito pode voltar. Então, isso é o que explicam certos fatos de prolongamento da vida, né? Quando a gente fala, nossa, fulano teve um coma, e depois esse coma parece que foi pós-morte, ele volta e relata as coisas. E aí nós vamos ver que tudo isso tem uma razão de ser. Então, isso na época de Jesus foi muito forte. E é por isso que mexe com a estrutura daquelas pessoas, como Nicodemos, que era um senador, e ele então vai perguntar para Jesus, conforme o texto nos disse, e Jesus, então, quando o mestre diz para ele que para que a gente pudesse nascer, ou se o homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Daí fica uma lição para todos nós. Todos nós, quando ele fala da água, é da placenta. E nós vamos ver que todos nós nascemos de um ventre materno. E o espírito, ele sopra onde ele quer. E ali, então, está a presença de todos nós na reencarnação. O mesmo se dá com o homem que é nascido do espírito, né? Então, como Jesus estava explicando a Nicodemos, ele tem uma pergunta: como pode fazer isso? Porque não tinha o conhecimento que nós temos isso. E Jesus, então, digo-te em verdade, não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho sinal do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como é que me creais quando falo das coisas do céu? Isso é para nós, amigos, que muitas vezes não conhecemos, falamos que é milagre, que é fenômeno, porque nós não sabemos, nós não conhecemos. Nicodemos era estudioso, ele não era ignorante. Como é que pode um homem nascido na carne, né, um homem voltar, já está velho, voltar ao ventre da sua mãe? E é por isso que Jesus disse: em verdade eu digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O reino do céu é justamente a compreensão do estado espiritual que todos nós temos que aprender, e é por isso que hoje Eurípides Barçanufo nos convida a refletir na doutrina espírita para que nós possamos conhecer melhor, desvendar cada dia mais o ser espiritual que somos. Pedimos a Jesus, nesta manhã, que nos envolva em vibrações de paz, de amor, trazendo paz para cada um de nós. Mestre querido, que a mansuetude do seu amor nos sustente nesta hora, que sejamos gratos por essa transfusão de energia que recebemos, pedindo ao Senhor que leve até os nossos familiares, tanto os encarnados quanto os desencarnados, as vibrações sublimes que edifica e fortalece o espírito imortal que somos. Que a doce paz, Jesus, esteja com todos nós. Que a nossa água seja fluidificada e que a sua presença seja constante em nossa vida. Nesta hora pedimos que visite todos os lares, que os nossos pensamentos buscam nesta hora, e envolvei os nossos familiares, nossos entes queridos, para que a misericórdia do vosso amor se faça em favor de todos eles.
Que assim seja, Jesus. Obrigado, Mestre. Que os amigos que ora estão conosco recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.